todos os povos te proclamarei. Só a Jesus. És o Senhor de todos os povos te proclamarei. És o Senhor de todos os povos te proclamarei. És o Senhor de todos os povos te proclamarei. E eu não vou parar de ao mundo anunciar do teu amor e da grandeza. Jesus, o teu amor compartilhar eu vou até que o mundo inteiro ouça. Só Jesus. Tu andaste sobre as águas, acalmando o bravo mar, dando ordem às montanhas, mostrando como orar. Recebeste pecadores e o cego pôde ver. Corações tu restauraste, deste vida ao que morreu. Oh, perdão que não tem fim, das promessas sempre lembrarás. Maravilhoso, mais que esperamos, para sempre és Deus, suficiente Deus, maravilhoso. Oh, Jesus, tu és maravilhoso. Com autoridade falas, libertando o pecador, e os nossos pés lavaste, sendo Deus que se humilhou. Carregaste a nossa culpa, teu olhar nos alcançou. Com misericórdia e graça, o caminho é o amor. Perdão, perdão que não tem fim, das promessas sempre lembrarás. Maravilhoso, tu és maravilhoso, Jesus, mais que esperamos. Sempre és Deus, suficiente Deus, maravilhoso,
Declare agora da sua casa. Maravilhoso, mais que esperamos. Espere em Jesus. Para sempre és Deus, suficiente Deus. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Celebrando Restauração. E hoje é um dia muito especial, a gente está começando a primeira lição do programa do Celebrando hoje. Você pode pensar assim, puxa, mas como assim está começando em agosto? Esse ano ele está meio diferente, né? A nossa agenda, por conta toda da pandemia que aconteceu, a gente precisou vir agora para o online e a gente está começando hoje. Começando o programa no primeiro passo, na primeira lição, que é a lição da negação. E quando a gente fala de negação, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo algo que assim, olha, tem um problema e eu não quero vê-lo. Mas antes de entrar nesta lição, eu gostaria de ler os 12 passos. Por quê? Porque o programa do Celebrando ele é baseado em 12 passos. Os 12 passos eles foram feitos há bastante tempo atrás, em Alcoólatras Anônimos. Na verdade, quem desenvolveu os passos foi o fundador de Alcoólatras Anônimos. O que aconteceu na vida dele? Ele parou de beber, ele vinha tentando parar de beber durante muito tempo, tal, fez isso, fez aquilo, fez terapia, foi para a medicina, tal, até que ele teve uma conversão a Cristo e parou de beber e ficou sóbrio. E daí ele era um cara bem inteligente, ele fez um sistema e ele sistematizou quais foram os passos que ele deu para conseguir ficar sóbrio, para conseguir parar de beber. E daí ele fez os 12 passos. Só que daí o que aconteceu? A gente percebeu, o ser humano percebeu que a forma da gente lidar e pensar com todas as nossas compulsões, com todos os nossos problemas, enroscos, vícios, é igual. Um lida com o álcool, outro lida com a droga, outro lida com a comida, outro lida com a mentira, outro lida com a ira, outro lida com a codependência. Cada um tem a sua. Alguns lidam com questões financeiras, outros com questões sexuais. Cada um tem a sua. Todos nós temos problema. E por que nós temos problema? Por causa do pecado que está em nós. Mas eu gostaria de ler esses 12 passos para você. Admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. O 2 diz, viemos a acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir nossa sanidade. O 3 diz, decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. O 4 diz, fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O 5 diz, admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. O passo 6 diz, dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O passo 7 diz, humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. O passo 8 diz, fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. O 9, fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. O 10º passo diz, continuamos a fazer inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. O 11º diz, procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. E o 12º passo diz, tendo experimentado um despertar espiritual, como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. Então hoje a primeira lição, a lição negação, que ela está no passo 1. E o passo 1 ele diz assim, admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. Olha o que diz o texto de Romanos 7,
versículo 18. Pois eu sei que o que é bom não vive em mim, isso é, na minha natureza humana. Porque ainda que a vontade de fazer o bem esteja em mim, eu não consigo fazê-lo. Então esse é um texto de Paulo em Romanos 7, que é um capítulo bem importante para a gente entender este processo todo de restauração, é a gente entender por que eu quero fazer uma coisa boa e eu não consigo fazer. Mas Paulo, o que ele faz? Ele admite. Isso é fundamental. Ele admite que ele não consegue. Ele admite o problema dele. Ele admite a impotência dele diante daquilo. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é aceitar o problema que a gente tem. E isso é sair da negação. E quais são algumas frases que normalmente a gente usa quando a gente está num processo de negação? Vê se você consegue aí se identificar com alguma delas. A primeira delas diz assim: olha, eu posso sair ou parar quando eu quiser. Não, eu estou aqui porque eu quero. Fica tranquilo que quando eu quiser parar, fica tranquilo. Eu paro. A outra diz assim: as coisas não estão tão ruins assim. Pô, também não é assim, né? A outra pessoa vem e fala para você: não é bem assim. Eu só tô com uma coisinha, só com outra coisinha. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que a grande questão dele era com o jogo. E ele já estava devendo muito dinheiro. E ele sempre fala assim: não, mas não está tão ruim assim não. Pode ficar tranquilo. Agora eu vou ganhar. Agora eu vou ganhar e eu vou resolver todos os meus problemas. Não. Eu estou viciado porque eu quero. É a minha vontade. Eu faço isso porque eu quero, porque eu gosto. Quando as coisas melhorarem ou piorarem, eu mudo. Quer dizer, é sempre lá fora. Não. Calma. Quando eu ganhar mais, eu passo a fazer tal coisa. Quando eu melhorar aqui, eu passo a fazer tal coisa. Não. Quando isso mudar, agora eu vou mudar também. Eu não tenho nenhum problema e a culpa é dessa situação ou pessoa. Quer dizer, eu culpo o outro. Não, o culpado disso tudo é o governo. O culpado de eu estar assim é o Bolsonaro. O culpado de eu estar assim é o meu pai, é minha mãe, é minha esposa. É muito interessante, a gente chega aqui, olha e fala, só fala do marido. Né? A mulher chega aqui, só fala do marido. Ou o cara chega aqui, só fala da esposa. Muitos de nós chegamos aqui porque viemos trazer o outro, porque o problema era o outro. Sabe o que é isso tudo aqui? Negação. Você não quer ver o problema que tem. Olha o que diz o texto de Jeremias, no capítulo 6, versículo 14. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem uma coisa sem importância. E dizem, vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Está vendo como mesmo com os outros, essa questão da negação, faz de conta que isso não existe. Faz de conta que isso não existe. A gente tem passado por essa doença. Quantas pessoas estão dizendo aí, não, isso aí não existe, essa doença não existe. Isso aí não é nada. A gente tem exemplos grandes no nosso país de algumas pessoas que falaram isso. Né? Negação. Não querem ver um problema que tem. Não querem ver e assumir o problema que tem ali dentro. O que a negação causa? Primeiro ponto que ela causa é a questão do egocentrismo. Quer dizer, eu só olho para mim mesmo. Eu não estou nem aí com o próximo. Quando eu nego o problema que eu tenho, eu não aceito e não consigo ver o problema que eu causo no outro. Um pai, por exemplo, que é totalmente negligente, que está negando a questão financeira, vai causar dor para a sua família. O homem que não quer ver a ira que ele tem, a raiva que ele tem em relação à sua esposa, em relação aos seus filhos, vai causar dor em todo mundo. A mulher que não aceita que, olha, novamente eu estou me colocando em uma situação, em um relacionamento que é um relacionamento ruim, não quer aceitar a codependência dela. Não é bem assim. Vai causar dor para os outros. E só olha para ela mesma. Olha o que diz a carta de 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Lembra daquele texto de Romanos 7 ali de Paulo?
Ele assumiu que ele tinha problema. O apóstolo Paulo, escritor da maior parte do Novo Testamento, um dos maiores missionários que a gente teve na história, que pegou ali a história de Cristo de Jerusalém e levou até Roma e todo o império ali. Ele assumiu isso. A mesma coisa acontece com nós. Então, se você não assume, se você continua na negação, você vai olhar só para você mesmo. Ela causa egocentrismo. Segundo ponto, desonestidade. Por quê? Porque a negação é uma forma de mentira. Se eu não aceito a verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou mentindo. Então a negação ela é desonesta com você. E ela é desonesta com o outro. E conhecerão a verdade os libertará, é o que diz João 8, versículo 32. Claramente Deus está dizendo, olha, é a verdade que liberta. Você ficar na negação, você está sendo desonesto. Com você e com o outro, assuma a verdade, viva na verdade. O terceiro ponto é isolamento e vazio. E por que isso quando a gente fala de isolamento e vazio? A pessoa do seu lado, ela vê isso. Não adianta você negar. A negação é como o avestruz que coloca a cabeça dentro da areia e porque ele não está vendo nada, ele acha que ele está totalmente seguro. Claro que não. O predador vai vir e vai acabar com ele. Todo mundo em volta vê aquilo. Todo mundo em volta vê os seus problemas. Não adianta você negar. E quando você fica negando, o que vai acontecer? Você vai ficando isolado. Ninguém mais vai querer ficar contigo. Quer dizer, de novo, o cara de novo está desse jeito. Ele não enxerga que esse é o problema dele. Outra coisa, essa questão do vazio na gente, por quê? Porque lá no fundo, a gente sabe que a gente está vivendo de uma forma desonesta. Que a gente está vivendo uma máscara, está vivendo uma vida que não é correta, que não é honesta. Então, realmente, traz isolamento e vazio. Olha o que diz o livro de Isaías, no capítulo 59, versículo 2. Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Claramente, aqui Deus está dizendo, olha, as tuas negações, os teus pecados me afastam de você. Os teus pecados é o que eu estou olhando e falo assim, cara, assuma. Assuma que você tem dificuldade. Não é fácil dar esse passo. Na verdade, é este processo que faz com que tanta gente ache que o Celebrando não é para ele. Não, para mim não. O Celebrando é para aquele cara que tem problema. Eu não tenho problema. Eu tenho só um probleminha. Não é. Você já está aqui. Você já está assistindo essa palestra. Você já deu esse passo de estar aqui. Então saia da negação. E o quarto e último ponto aqui dessa questão da negação é ansiedade. E por que causa tanta ansiedade? Porque a gente nunca sabe se o outro vai descobrir aquilo. Será? Será que o outro vai descobrir aquilo? Eu lembro uma pessoa que eu estava conversando e ele falou assim para mim, Fernando, eu contava tantas histórias diferentes e eu vestia tanta máscara, eu me mostrava de formas tão diferentes para cada pessoa, que quando uma pessoa que eu tinha contado uma história encontrava com outra pessoa que eu tinha contado outra história, eu ficava totalmente ansioso, porque eu não sabia qual história que eu tinha contado para quem, e eu não sabia se eles iam conversar sobre eu, e aquilo era uma loucura. E eu vivia numa ansiedade constante. Eu vivia numa ansiedade constante porque eu sabia que eu tinha um problema. Eu não admitia e eu não conseguia sair de lá. E a ansiedade nos consome. Olha o que diz 1 Pedro no capítulo 5, versículos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vocês. Então o que ele está dizendo para você? Olha, a negação só te causa problema. A negação só te causa ansiedade. Saia disso. Saia daí. Não adianta você ficar nesse local. Todos nós negamos porque a negação, ela é uma forma de proteção, uma forma errada, tá bom? Mas é uma forma que o nosso cérebro, o ser humano faz, de proteção. Às vezes a gente diz isso, puxa, a ignorância é muito melhor do que saber. Não, eu não quero nem saber, deixa para lá. Né? Os que os olhos não veem, o coração não sente. Só que tem coisa que já está aí. Negar é como ter aquele elefante branco, né, no meio da sala e faz de conta que ele não está ali. Negar aquele bode fedido no meio da tua sala. Chega alguém e fala, nossa, que fedor é esse? Fedor? Não tem fedor nenhum, não. Não, tá cheirosinho aqui. Ó, passa um perfume. Isso é negar, tá bom? Legal, agora o que é admitir? Tem um lado que é o que a negação causa, mas a gente está falando e o que é o outro passo? O que é eu admitir? Como é que eu saio da negação? Como é que eu dou esse passo? Entendi o que é negação, entendi os problemas que ela dá para mim, mas tá bom. O que eu preciso fazer? Eu preciso admitir. O que é admitir? É dizer a verdade sobre nós mesmos. É enxergar a realidade como ela é. Você vai ver muito isso no programa do Celebrando. O programa todo do Celebrando vai falar para cada um de nós, olha, viva na verdade. Aceite a realidade como ela é, não como gostaria que fosse, é o que diz a oração da serenidade, e isso todos os dias da nossa vida. Ah, não é bem assim. Não é. É. Foi assim que Deus te fez, é assim que você está. Ah, eu gostaria tanto. Olha a grama do vizinho não é mais verde, gente. Quando você chegar lá, é a mesma coisa. Admita a verdade sobre você mesmo. Admita. Eu tenho um problema. Só que assim, muitas vezes, por conta da sociedade que a gente vive, não dá para você admitir o problema na frente de todo mundo. Por isso que o Celebrando é tão importante. Aqui a gente tem um ambiente seguro. Eu não chego na frente de todo mundo e falo sobre os meus problemas, não. Mas eu tenho algumas pessoas que me ouvem, que sabem o que eu tenho passado, as lutas que eu tenho. E também as vitórias que eu tenho tido em cima delas. A mesma coisa para você. O que a gente está dizendo para você? Admitir para quem? Para o seu grupo de apoio. Para quem? Para o seu padrinho. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre o padrinho, sobre os seus grupos de apoio. Aqui no Celebrando você vai encontrar pessoas confiáveis que você pode admitir. Mas o que é admissão? Falar a verdade sobre nós. Parar de justificar as nossas atitudes. A justificativa é péssima. Ah, eu fiz isso por causa daquilo. Ah, não, olha, eu não estou querendo justificar, mas eu só estou querendo explicar, tá bom? Ah, claro que você está justificando. Para. Não, olha, eu fiz isso, mas foi por causa daquilo, né? Ah, eu não consigo comer certo, mas afinal de contas, a minha mulher fica comendo chocolate. Ah, eu não consigo fazer tal coisa. É, claro, você não sabe como é que meus pais eram. Não, para. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Você é uma pessoa adulto. E o adulto assume a responsabilidade sobre ele mesmo. Assuma a responsabilidade sobre você. E pare de justificar as suas atitudes. Sair da negação. Saia da negação. Pare de negar. Né? A gente já falou sobre isso. Ter permissão de ser quem somos. E isso é sensacional. Isso é sensacional. Muitos estudiosos de comportamento humano, e isso a gente está falando de ciência, dizem que uma dos maiores formas da gente conseguir ser feliz é aceitar quem nós somos. E quando a gente admite, eu tenho permissão de ser quem eu sou, eu nunca vou ser uma outra pessoa. A comparação, ela destrói a nossa vida. Eu me lembro uma vez, eu estava numa palestra, numa conferência,
E o palestrante ali era um palestrante, cara, super expoente, só que ele era novo. Ele não devia ter 40 anos, talvez uns 35 anos. E ele estava começando realmente nesse processo de ser palestrante e tudo mais, só que ele era bom. Só que nessa convenção, ele estava indo, né, numa convenção, ser palestrante de uma convenção, e tinham caras muito mais renomados do que ele, né, com muito mais experiências de vida, pessoas mais famosas do que ele, e ele começou a se comparar. Até que Deus chegou para ele e disse o seguinte: olha, eu não te criei para você ser igual ao outro. Eu não te chamei para você ser igual ao outro. Eu te chamei e te criei para você ser você. E daí eu ouvindo aquilo, eu falo assim, é verdade. Não existe nenhum Fernando Barcelos melhor do que eu. Sabe por quê? Porque só eu sou Fernando Barcelos. Só eu. A mesma coisa acontece contigo. Então você pode ser você. Admitir é ter permissão para ser isso. Permissão para ser livre. Permissão para você não ficar precisando se comparar com as outras pessoas. E o último ponto aqui é que admitir é aprender a expressar nossa dor perante Deus. Todos nós temos medo de expressar dor, de expressar a nossa vulnerabilidade. Mas diante de Deus, nós não precisamos. Diante de Deus, nós podemos nos derramar diante da cruz dele e dizermos: aqui estou eu. Aqui está o meu problema. Aqui está a minha dor. E nós podemos, com isso, experimentar o perdão curador de Deus. Essa graça restauradora na nossa vida. E entender que nele nós temos vida, vida eterna e vida abundante. Quando saímos da negação e admitimos a realidade sobre nossas vidas, paramos de justificar nossas atitudes, nos abrimos para receber o amor incondicional e a graça do nosso poder superior, Jesus Cristo. E agora a gente vai dividir nos grupos de apoio. Eu te convido a estar conosco no grupo de apoio e a gente vai falar sobre o que você tem negado, o que você precisa admitir na sua vida diante de Deus e diante das outras pessoas. Vamos orar? Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ama. Muito obrigado porque através desta admissão de quem nós somos, Pai, nós podemos ter um relacionamento muito mais profundo contigo. Nos ajuda, Pai, a nos aceitarmos, nos ajuda a aceitarmos a nossa história, nos ajuda a construirmos um processo e um relacionamento muito mais profundo contigo, nos ajuda a entendermos o teu perdão, a tua graça e tudo aquilo que o Senhor é por cada um de nós. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Eu te convido agora a você falar junto comigo a oração da serenidade. A oração da serenidade ela não é uma reza, mas ela é uma declaração que nos ajuda muito no nosso processo de restauração. Vamos juntos? Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse, confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade, que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele para sempre na próxima. Amém. Amém. E agora a gente vai fazer a divisão nos grupos de apoio. A gente vai fazer os grupos através da ferramenta do Google Meet. Então você precisa baixar essa ferramenta no seu celular, tá bom? É só você ir na loja do teu aplicativo de celular e baixar Google Meet. Meet é
EET. Se for no computador, você nem precisa baixar nada, porque ele funciona direto no navegador do Chrome. E como é que são agora as regras para os grupos de apoio? Os grupos de apoio, eles têm algumas regras que eles precisam ser seguidas. E as regras são as seguintes. Primeiro, fale de você. Manter minha partilha focada nos meus pensamentos, sentimentos e ações. 2, tempo. Limitar a minha partilha ao tempo estipulado, respeitando o direito de todos falarem. 3, silêncio. Não manter conversa cruzada, ouvindo em silêncio, com atenção e amor, o que cada um tem a dizer. 4, respeito. Apoiar os outros, não consertar os outros. Mantendo o foco das minhas próprias questões, evitando julgamentos, críticas e conselhos. 5, anonimato e sigilo. Manter anonimato e sigilo sobre o que foi partilhado e sobre os que estão presentes, não comentando ou mencionando seus nomes e problemas com ninguém. A única exceção é quando alguém ameaça ferir a si mesmo ou a outros. 6, linguagem. Não utilizar linguagem ofensiva ou vulgar ou que cause constrangimento nos outros. Não mencionar nomes de substâncias ou medicamentos. Não detalhar experiências de usos sexuais, etc. Não citar nomes de instituições, e aqui inclui igreja. 7, celular. Desligar as notificações e não atender as ligações. E como nós estamos com os grupos acontecendo online, através do Google Meet, a gente tem mais 3 regras aqui, que são as seguintes. A 8ª regra, fone de ouvido. Todos precisam estar de fone de ouvido para ninguém ouvir o que está sendo falado no grupo. 9, a câmera ligada. Todos precisam estar com as câmeras ligadas. O facilitador do grupo pode pedir para verificar se tem mais alguém no cômodo da casa. E 10, a questão da gravação. As reuniões elas não serão gravadas para que haja anonimato e sigilo. Como é que você faz para acessar os endereços das salas? Você precisa ir no nosso site, que é www.ibmalphaville.org.br. Daí você entra nesse site, um pouquinho mais embaixo, quase no meio da página, vai ter este logo do Celebrando a Restauração. Você clica no logo e daí você vai seguindo o passo a passo que vai aparecendo ali. É bem tranquilo e você vai encontrar as suas salas, tá bom? As salas que a gente tem ali dos grupos. Se você está pela primeira vez aqui, então a gente tem um grupo de primeira vez para você, um grupo de conexão que vai te explicar como é que é. E se essa não é a tua primeira vez, se você já veio outras vezes, tem os grupos, tá bom? A gente tem grupos femininos de codependência, traumas e feridas emocionais, depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, codependência para familiares de dependentes de álcool e drogas, livre-se da ira, mulheres codependentes que amam demais e compulsão por compras e recuperação financeira. E os grupos masculinos, a gente tem grupos de traumas e feridas emocionais, dependência de álcool e drogas e compulsão por compras e recuperação financeira, tá bom? Eu espero realmente que você tenha uma ótima partilha e continua no processo todo, um dia de cada vez. Um grande abraço.